Salve família, Finger aqui. Hoje vou começar uma série de vídeos de builds de diversas classes no New World. Pois tenho visto que essa é uma dúvida recorrente para várias pessoas que vêm me perguntar em live sobre builds e classes do jogo. E sim, caso você não saiba, venho fazendo lives diariamente desde o lançamento do Fresh Start lá na roxinha. Basta procurar por Finger. Então, se essa série de vídeos vai ser útil para ajudar você a escolher a sua classe e montar sua build no New World, já deixa o seu like e comenta aí embaixo qual a próxima build que você quer ver aqui no canal. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A primeira build que eu vou começar mostrando aqui nessa série é uma build de healer com manopla de Void. A primeira coisa que você precisa saber é como distribuir os seus pontos de atributo. Como que eu faço? Eu deixo meus atributos assim porque eu sempre uso uma comida que aumenta 24 de focos e 16 de constituição, o que faz com que eu acabe batendo aqui 310 pontos de foco e 200 pontos de constituição. Você só vai conseguir atingir essa pontuação de status se você tiver level 60 com todos os itens 625. Mas eu vou explicar como normalmente eu faço para distribuir os meus pontos em levels mais baixos. O que eu sempre faço. Para cada 100 pontos de focos, eu adiciono 50 pontos de constituição, para que haja um equilíbrio entre a quantidade de cura que eu exerço e a quantidade de vida que eu tenho e acabar não morrendo muito fácil. E uma coisa que eu vi muito em live. Algumas pessoas perguntando se devem colocar inteligência ou algum atributo na sua build de healer. Não. Healer é feito exclusivamente para curar. Mesmo que você use a manopla de Void que escala com inteligência, isso não vai agregar em nada na sua cura. Então, foque apenas em adicionar pontos de foco e constituição para aumentar a sua vida e que você não morra muito fácil. Afinal de contas, um healer morto não cura nada. Agora vou falar um pouco sobre a árvore de habilidades do bastão vital. Primeiro, vou começar pelas passivas e depois vou falar sobre as habilidades em si. A primeira passiva que eu vou falar é essa, o Absolvido, que diz que ataques básicos do bastão vital não consomem mais manas. Isso é muito importante, pois o healer precisa de mana para usar as suas habilidades, e ele precisa spamar essas habilidades o máximo possível para curar o máximo de pessoas. Então, o consumo de mana é muito importante para o healer. A segunda passiva, o Toque Rejubilante, fala que os ataques leves agora curam em 16% do dano de arma ao passar por um aliado. Isso faz com que os ataques básicos do seu bastão vital curem os seus aliados ao passar por ele. Então, sempre que você não estiver usando uma habilidade ou todas estiverem no cooldown, foque em dar ataques básicos passando pelos seus aliados e batendo nos seus oponentes. O Revitalizar é uma das skills mais importantes do bastão vital, e ela diz que, quando você atinge um ataque leve, reduz os tempos de recarga de habilidade do bastão vital. Isso é muito importante, pois faz com que o cooldown das suas habilidades resete cada vez mais rápido e você possa usar mais skills. O Intensificar diz que, ao atingir um ataque pesado, recebe um bônus acumulativo de 10% à eficiência de cura durante 10 segundos. Então, você passa a alternar entre os seus ataques leves e ataque pesado, para que os ataques pesados buffem a sua cura e os ataques leves, além de curar os seus aliados, eles também resetam o cooldown das suas skills. Proteção Sagrada diz que, enquanto você segura um bastão vital, aumenta a quantia de cura recebida para todos os aliados de seu grupo. Essa é uma passiva bem autoexplicativa, basta que você esteja com o cajado na mão e você vai curar mais.
O Velocidade Desesperada diz que, quando você cura um aliado com menos de 50% de saúde, os tempos de recarga das habilidades do bastão vital são reduzidos em 10%. Agora vamos para as passivas do lado de protetor. Luz Curva diz que, depois de esquivar-se, suas curas são 20% mais eficazes durante 5 segundos. Esse é mais uma das passivas que buffam a quantidade de cura do healer. Então você tem que lembrar agora, além de alternar entre ataques pesados, também esquivar-se algumas vezes para receber esse buff da passiva na sua cura. Mas lembre-se, não esquive muito, pois você precisa de estamina para fugir dos seus oponentes. E a estamina é o seu recurso mais precioso dentro do New World. O toque do protetor diz que ataques básicos do bastão vital concedem 15% de reforço por 3 segundos ao atingir o inimigo. Isso faz com que você receba um reforço e, caso algum inimigo te ataque, o dano que você receberá será reduzido. A última passiva, Força do Protetor, diz que, se você tem um buff, cura em 20% a mais. Essa passiva é bem autoexplicativa e é muito fácil de ativar, pois você como healer sempre vai acabar tendo um buff ativo e você sempre vai estar com essa passiva funcionando. Agora, vamos para as skills que eu uso na minha build. O Solo Sagrado é a skill mais importante do healer, e ela diz que cria uma área no chão com 3 metros de raio e 12 segundos de duração. Aliados na área são curados em 16% do dano de arma a cada segundo. Essa skill ela deixa uma área de cura no chão e aos seus aliados passarem por cima, eles são curados. Junto com o Solo Sagrado, eu também uso as passivas dele. O Solo Consagrado, que regenera vigor e mana mais rápido enquanto estiver no Solo Sagrado. Isso funciona tanto para o healer quanto para os seus aliados. E o Ungido. Enquanto aliados estão no Solo Sagrado, são curados em 50% mais de todas as curas. Isso faz com que, além do Solo Sagrado curar mais, ele também buffe as curas das suas outras skills. A outra skill que eu uso é a Orbe da Proteção. Ela dispara um projeto de luz que concede 10% de reforço durante 20 segundos enquanto atinge um aliado, cura um aliado em 8% do dano da arma e causa 146% de dano de arma enquanto atinge o inimigo. Eu gosto da Orbe, pois, além de curar, ela também deixa o reforçado nos seus aliados, o que faz com que todos eles acabem recebendo menos dano. Junto com a Orbe, eu uso as passivas Bênção do Protetor, que, se a Orbe da Proteção atingir o aliado, ele ganhará recuperação e será curado em 6% do dano da arma a cada segundo durante 10 segundos. Proteção Compartilhada. Se você fizer uma cura bem-sucedida em um aliado de Orbe da Proteção, ele também receberá reforço e recuperação. E a mais importante das passivas da Orbe é o Aegis, que, quando esse projétil atinge um alvo, ele afeta todos os aliados no raio de 3 metros, o que faz com que a Orbe, em vez de atingir apenas um aliado, ele consiga atingir vários. A última skill que eu uso é o Sinal Luminoso. Ela dispara um projétil de luz que causa 146% do dano de arma nos inimigos, fixando-se ao alvo e cura todos os aliados em um raio de 3 metros, em 16% do dano da arma a cada segundo durante 10 segundos. O Sinal Luminoso, ela é uma skill que, como ela mesmo fala, ela se fixa ao alvo que ela foi acertado. Então, se você acertar ela em um aliado, ela vai ficar grudada nele e enquanto ele se move, ele cura por todos os aliados que ele passa por perto. Luz Infusa fala que aumenta o raio de área do efeito do sinal luminoso para 4,5 metros.
Isso faz com que o seu sinal luminoso tenha uma área muito maior e que acabe curando o máximo de pessoas. Bênção do Esplendor, a última passiva do sinal luminoso, aumenta a duração do sinal luminoso em 5 segundos a mais. É uma passiva bem autoexplicativa e faz com que o seu sinal luminoso dure mais e, por isso, cure mais. Essa aqui é a build de bastão vital que eu uso. Agora vamos para a build de manopla de Void. Agora, vou falar sobre a manopla material. A manopla material é uma arma que entrou alguns meses depois do lançamento do New World. Ela é uma arma que escala com o atributo de Focus e ajuda muito a completar a build de Healer. Ela normalmente é usada como arma secundária para dar apoio ao bastão vital. Vou começar falando novamente sobre as passivas e depois sobre as skills. A primeira passiva é o Confiança Ávida, que diz que você acerta mais 10% de crítico enquanto estiver com mais de 50% de saúde. A segunda é o Precisão Renovadora, onde mais 5% da redução de recarga em todas as habilidades que realizam um acerto crítico. Você vê que essas duas skills já se completam, pois uma faz com que você acerte mais crítico e a outra faz com que você diminua o cooldown das suas skills para cada crítico que você acerta. A Agonia Extratora diz que, ao receber um acerto crítico, a cura é igual a 15% do dano causado. Essa é uma passiva vampírica. Para cada acerto crítico que é feito com a sua manopla de Void, você vai receber 15% do dano causado em cura. Proximidade Energizante diz que você recebe energizado ao conjurar habilidades em um raio de 5 metros de um inimigo, aumentando o dano em 10% durante 5 segundos. Fragilidade Renovadora diz que mais 5% de redução de recarga em todas as habilidades ao acertar com sucesso inimigos afligidos por 3 ou mais acúmulos de debuff. Isso, em uma guerra, é uma habilidade muito fácil de ser utilizada, pois todo mundo está sempre com vários debuffs. Isso faz com que a redução das suas skills seja cada vez mais rápida. Agora, para a árvore de apodrecimento, eu uso as passivas de Eficiência Radiante, diz que o custo de mana é reduzido em 25% enquanto estiver com mais de 50% de mana. Isso é muito importante, pois as skills da manopla de Void, assim como as do cajado vital, gastam muita mana, e como eu já falei, a mana é extremamente importante para o uso das skills do healer. Colheita Renovadora diz que os tempos de recarga são reduzidos em 10% por segundo enquanto Colheita Essência estiver ativa. Colheita Essência é uma habilidade da manopla de Void, onde, no botão de defender, em vez de defender, ela troca pontos de vida por pontos de mana. Então, além de você usar essa habilidade para trocar vida por mana, você também consegue reduzir o cooldown das suas habilidades enquanto a usa. Desvio de reparação e a última passiva diz que esquivar-se com mana cheia lhe cura em 80% do dano da arma. Essa passiva é excelente, pois ao ser atacado, se você tiver com a mana cheia e se esquivar do oponente, você vai receber 80% do dano da arma em uma cura. Agora, vamos falar sobre as skills e habilidades da manopla imaterial. A primeira que eu vou falar é o Orbe do Apodrecimento. Ela dispara um orbe implacável que passa pelos inimigos e causa 90% de dano de arma e inflige desintegração, causando 5% de dano de arma por segundo e reduzindo a absorção de dano em 5% durante 8 segundos. No alcance máximo, ela se transforma em uma orbe curativa e retorna curando aliados em 20% de dano de arma por segundos durante 5 segundos. Essa é uma skill que ele vai jogar uma esfera à frente, ela vai até uma certa distância, causando dano,
e depois ela retorna ao seu usuário, curando todos os aliados, em vez de causar dano. Eu uso as passivas da Orb de Drenagem, onde você ganha 5% de mana por inimigo atingido pela Orb, o que faz com seu uso de mana seja sempre restaurado usando essa skill. Orb da Lentidão, que diz que a Orb da Lentidão causa lentidão a inimigos já afligidos por qualquer debuff, reduzindo a velocidade de movimento deles em 30% durante 3 segundos. E, por último, Orb Detonante. Pressione a tecla de habilidade novamente para detonar a Orb com um raio de explosão de 4 metros. Dependendo da fase da Orb, a explosão causará dano igual a 70% do dano da arma a inimigos e aplicará um acúmulo de desintegração, ou curará aliados em 70% do dano de arma. Isso quer dizer que, se você detonar a Orb na ida, quando ela causa dano, ela vai causar ainda mais dano e ainda mais desintegração. Mas se você detonar a Orb na volta, quando ela curará 70% do dano da arma aos seus aliados. As duas últimas skills da Manopla Material não são skills usadas para cura. Normalmente são skills usadas ou para fugir, travando seus oponentes, ou para aumentar o dano dos seus aliados. Vamos começar pelo Grito Petrificante, que solta um grito infuso de energia imaterial, causando 100% do dano de arma, abalando, infligindo e enraizando a inimigos 5 metros à sua frente. Desativa o movimento do inimigo durante 2 segundos. Essa skill enraiza os seus oponentes atingidos por ela, fazendo com que eles fiquem enraizados no chão e não se movam. Ela é muito útil para você prender inimigos que estão te atacando e que você possa fugir durante esse período. A primeira passiva do grito, o Voz Arrepiante, aumenta a duração do enraizado em 1 segundo, em alvos com menos de 50% de saúde. Eco Reforçado faz com que o grito receba reforço para cada inimigo atingido, aumentando a absorção de dano em 10% durante 10 segundos por acerto. A última skill da Manopla Material, o Esquecimento, diz que invoca uma fenda circular de energia do imaterial de 5 metros de raio a seus pés, por 6 segundos, que causa 30% de dano de arma por segundo aos inimigos e concede energizado a si mesmo e aos seus aliados, aumentando o dano em 15%. Essa é uma skill que você usa para buffar os seus aliados. Durante a luta, você vai sempre tentar usar o Esquecimento aos pés dos seus aliados para aumentar o dano deles e ajudar durante a batalha. A primeira passiva do Esquecimento que eu uso é o Esquecimento Emurchecido. Seus ataques infligem enfraquecidos a alvos dentro do raio, reduzindo o dano deles em 5% durante 5 segundos por acerto. Isso faz com que, além de causar energizado nos seus aliados, ela também causa enfraquecido aos seus oponentes sempre que você acertar um hit neles dentro do Esquecimento. A última passiva é o Esquecimento Revigorante, onde os seus aliados e você recebem mais 15% de vigor por segundo para si e aliados enquanto estiver dentro do raio do Esquecimento. É uma passiva muito importante, pois, como eu já falei, a estamina é o recurso mais importante dentro do New World, e isso faz com que você receba 15% de estamina por segundo dentro dessa área do Esquecimento. Essa aqui é a Manopla Material e a build que fecha a nossa build de healer. Agora, vou falar sobre alguns perks de armadura que você deve usar para melhorar ainda mais a efetividade das suas habilidades. A primeira delas é o Solo Sagrado Reforçado, onde os aliados curados pelo Solo Sagrado ganham reforço, aumentando a absorção de dano em 9,7% por 5 segundos. A segunda delas é a Proteção Reparadora, onde aumenta o poder de cura em 24% durante 3 segundos se a orbe da proteção curar um aliado com menos de 50% de saúde. A terceira é uma passiva da Manopla de Void, o Esquecimento Anulador. Ao ser ativado,
O esquecimento remove os buffs de duração limitadas dos inimigos dentro do seu raio. E caso você tenha essa passiva na sua arma, ela também adiciona o efeito de o esquecimento recarrega 14% mais rápido. Essas são as 3 passivas de armadura que eu indico que você use na sua build de healer e no seu set. Então, essa é a build de healer que eu tenho para compartilhar com vocês. Se isso te ajudou, deixa o seu like, que isso também ajuda muito no canal. Compartilha com aquele seu amigo que deseja jogar de healer no New World. E caso tenha alguma dúvida, deixa no comentário que eu irei responder a todos. E não se esqueça, você também pode tirar as suas dúvidas ao vivo nas minhas lives. Basta procurar por Finger na roxinha. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!